Meu nome é Sarah, tenho 38 anos e cresci aprendendo, desde muito cedo, que ser invisível para a própria família é um talento que você desenvolve sem perceber. Não que meus pais fossem ruins, mas havia uma regra não dita em casa. Minha irmã Rachel, a caçula, merecia atenção máxima, cuidado extremo. Qualquer mínimo problema de saúde dela era prioridade absoluta. E eu? Eu só precisava aprender a desaparecer. Tudo começou ainda pequena. Lembro do dia em que Rachel nasceu. Eu tinha 8 anos e fui acordada às 2 da manhã por minha tia Kelly, correndo pela casa com aquela voz trêmula. Sarah, faz as malas. A mamãe está no hospital. Confusa, com sono e assustada, pensei que seria só uma visita rápida. Mas não. Nas semanas seguintes, eu mal podia me aproximar do bebê, que estava cercada por tubos e monitores. Um muro invisível surgiu entre mim e minha família, e eu não sabia como atravessá-lo. Quando finalmente trouxeram Rachel para casa, a realidade se tornou sufocante. Mamãe tinha uma obsessão com limpeza. Álcool em gel em cada cômodo, alvejante puro em tudo. Uma bolha esterilizada que me deixava irritada só de respirar. Qualquer espirro meu significava ser mandada para a casa da vovó Marie ou da tia Kelly. No começo achei até divertido. Biscoitos da vovó, livros de Nancy Drew da tia Kelly. Mas com o tempo, ficou claro. Eu era tratada como ameaça, uma criança que podia contaminar minha irmã perfeita. Passei anos me adaptando. Tentei de tudo para chamar a atenção de forma saudável. Prêmios em feiras de ciências, projetos artísticos, notas altas, mas tudo era ignorado. O Natal, que deveria ser a época mais alegre do ano, era sempre um lembrete doloroso. A família inteira se reunia em volta da mesa, mas os olhares se voltavam para Rachel. Ela, com seu sorriso angelical, era a estrela da noite. Eu podia cozinhar, arrumar a mesa, decorar a árvore inteira, mas ninguém parecia notar. E foi justamente no Natal em que completei 38 anos que tudo mudou. Estávamos reunidos na casa dos meus pais em Copacabana, a mesa farta, a ceia com peru, rabanada, farofa e aquela tensão familiar que sempre pairava. Foi quando Rachel, inconsciente do que estava prestes a fazer, descobriu algo que jamais deveria saber. Os 12 milhões de dólares que eu havia acumulado com anos de trabalho e investimentos discretos. A expressão dela mudou instantaneamente. O sorriso angelical se transformou em exigência. Sarah, você tem que me dar uma parte disso. Eu mereço mais. A raiva que senti não era apenas por ela querer o dinheiro, mas por tudo o que eu havia passado ignorada, por todos os anos em que fui tratada como se minha existência não importasse. Naquele instante, senti algo que não sentia há anos. Poder. Poder de transformar toda aquela dor em justiça. Mas eu precisava ser paciente. Precisava planejar. E foi então que percebi. A vingança não precisava ser imediata. Ela precisava ser perfeita, lenta, calculada, devastadora. E é nesse momento, no meio do brilho das luzes de Natal, que meu olhar caiu sobre o celular. Um print antigo no WhatsApp caiu na minha frente. Uma mensagem de Rachel, falando para minha mãe sobre como Sarah sempre foi injusta com ela. Um desrespeito cruel, mas perfeito para a vingança silenciosa que eu vinha arquitetando há anos. Meu coração acelerou. Eu sabia que não havia mais volta. Nos dias que se seguiram àquele Natal, tudo dentro de mim mudou. Por anos eu aprendi a ser invisível, a engolir frustrações, a guardar ressentimentos como se fossem moedas de ouro que ninguém jamais poderia tocar. Mas agora, com Rachel exigindo uma parte dos meus 12 milhões, eu percebi que tinha finalmente o poder de transformar toda aquela dor em algo concreto. E não de qualquer jeito. Minha vingança seria lenta, calculada, perfeita. Primeiro, comecei observando minha família de perto, como se estivesse assistindo a um filme em câmera lenta. Cada gesto, cada sorriso falso de Rachel, cada comentário da minha mãe ou do meu pai era anotado na minha mente. Eu sabia onde estavam as brechas. O ego inflado de Rachel, sua necessidade desesperada de aprovação, o orgulho de mamãe de sempre ter uma filha perfeita. Tudo seria explorado com cuidado, então comecei a trabalhar nos detalhes financeiros. Nada que parecesse suspeito, apenas movimentos estratégicos que me dariam vantagem. Abri contas discretas, organizei investimentos em meu nome, simulei algumas transferências que impressionariam Rachel caso ela espionasse meu celular. E claro, ela espionava. Sempre quis parecer superior,
mas agora estava hipnotizada pelos números que eu deixava à mostra, sem perceber que tudo fazia parte do meu plano. Enquanto isso, comecei a usar o WhatsApp e Instagram de forma estratégica. Prints, mensagens antigas, conversas que revelavam pequenas injustiças do passado, tudo estava sendo coletado e arquivado. Cada palavra que Rachel dizia sobre mim, ou sobre minha suposta frieza familiar, seria um dia uma arma letal. Mamãe, como sempre, permanecia cega, ocupada demais com a ceia, presentes e festas para perceber que eu estava construindo algo invisível, mas poderoso. E Rachel não ajudava. Sua arrogância era imensa. Ela começou a se gabar para amigos e colegas sobre o dinheiro que, supostamente, eu tinha, ignorando completamente que eu estava assistindo a cada passo, guardando cada prova. Eu sorria por dentro. Tudo isso era exatamente o que eu precisava para dar o próximo passo da vingança. A paciência seria minha melhor aliada. Enquanto isso, eu não apenas observava, eu me fortalecia. Cursos de gestão, investimentos estratégicos, networking silencioso. Tudo sem que ninguém notasse. A vida que eu construí sozinha me colocaria em posição de controle absoluto, e Rachel continuava achando que podia manipular e exigir como sempre fez. Cada mentira, cada exagero, apenas fortalecia meu arsenal. O ponto de virada veio numa noite, enquanto ajudava a arrumar a decoração de Natal da casa dos meus pais. Rachel deixou uma mensagem no grupo de família do WhatsApp, sem perceber que eu estava atenta. Sarah sempre foi fria, calculista e egoísta. Mamãe e papai precisam abrir os olhos. Li, e senti algo que misturava satisfação e raiva. Finalmente, eu tinha a prova de que todos acreditavam na narrativa distorcida dela. Mas eu tinha os fatos, os detalhes, as provas da realidade. E ali, de pé diante da árvore iluminada, percebi que não se tratava apenas de vingança. Era justiça. Cada negligência, cada favoritismo, cada momento em que fui deixada de lado agora poderia ser revertido, mas precisava ser planejado. Vingança sem estratégia é como fogo sem gasolina, inútil. Enquanto olhava para os enfeites brilhando, sentia a adrenalina percorrer meu corpo. Rachel estava prestes a cometer o maior erro da vida dela, e eu estaria pronta para agir, ainda invisível para eles, pelo menos até o momento certo. Mas quando esse momento chegasse, tudo mudaria. Depois daquele Natal, eu sabia que não podia mais agir de forma passiva. Rachel e minha família continuavam agindo como se nada tivesse mudado. Mas eu estava diferente. Mais observadora, mais calculista, mais paciente. Meu plano precisava ser discreto, quase invisível, porque vingança apressada nunca funciona, e eu queria que fosse perfeita. Meu primeiro passo foi pegar o controle das redes sociais da família. Nada ilegal, apenas estratégico. Criei perfis falsos para acompanhar o que Rachel dizia e compartilhava, monitorar seu círculo de amigos e colegas e captar qualquer deslize que pudesse ser usado contra ela mais tarde. Cada comentário arrogante, cada indireta sobre mim era registrado, printado, guardado. Eu me senti poderosa apenas ao perceber como podia manipular a percepção dela sem que ela suspeitasse. Enquanto isso, comecei a plantar pequenas dúvidas na cabeça dela de maneira sutil. Um elogio exagerado da minha parte, seguido de uma pergunta inocente sobre seu futuro, uma indireta sobre responsabilidades financeiras, pequenas provocações que pareciam naturais, mas começavam a mexer com seu ego. Rachel, sempre tão confiante, começou a se mostrar irritada, mas ninguém mais percebia. Apenas eu observava, paciente. O próximo passo foi introduzir uma falsa narrativa financeira. Criei planilhas e documentos com cifras absurdas, mostrando uma fortuna ainda maior do que a real. Cada vez que ela espiava meu celular ou minhas mensagens, via aquele universo de riqueza crescente. Rachel se tornava obcecada, e eu podia ver a ansiedade crescendo no olhar dela. Tudo isso era combustível para a vingança silenciosa que eu vinha planejando há anos. Ao mesmo tempo, comecei a reaparecer na vida de amigos e colegas de forma estratégica. Aqueles que sempre me ignoraram ou deram espaço para Rachel brilhar, agora recebiam minha atenção. Um convite para jantar, uma mensagem carinhosa, uma ajuda profissional. Pequenos gestos, mas que aumentavam o meu prestígio e faziam Rachel perceber que eu não era mais a irmã invisível que ela podia manipular. Ela começou a sentir o peso da minha presença, mas ainda não sabia como lidar. E então,
Uma oportunidade perfeita apareceu durante uma festa de Ano Novo na casa de um primo, tradicional no Rio de Janeiro. Enquanto todos estavam distraídos com música, bebidas e fogos, Rachel se gabava para um grupo de amigos sobre como sempre controlava a família e como eu era previsível e limitada. Eu apenas sorri por dentro, sabendo que cada palavra seria guardada e usada contra ela. Naquela noite, tirei fotos discretas, salvei prints de mensagens e observei cada gesto. Cada detalhe contaria no momento certo. Foi ali, naquele cenário festivo, que percebi o poder da paciência. Rachel estava caminhando sozinha para a própria armadilha. Eu só precisava continuar calculando, registrando, planejando. Meu coração acelerava, não de raiva, mas de excitação. Tudo que eu esperava estava se encaixando. E quando chegasse o momento certo, a queda dela seria inevitável e pública. Mas havia um detalhe que ninguém sabia. Rachel havia confiado cegamente em uma aliada que ela julgava leal, mas que eu já havia silenciosamente conquistado para o meu lado. Essa pessoa seria a chave para acelerar meu plano. Eu sorri, sabendo que cada movimento agora se tornaria impossível de impedir. Nos dias que se seguiram à festa de Ano Novo, eu sabia que precisava agir com ainda mais cuidado. Rachel estava começando a se mostrar ansiosa, mas ainda se achava no controle. A vantagem estava comigo. Eu apenas precisava explorar cada fraqueza dela, cada deslize, cada exagero de vaidade e arrogância. O primeiro passo foi pequenos boatos estratégicos. Nada muito óbvio. Apenas comentários sutis para amigos em comum, colegas de trabalho e familiares distantes. Coisas que pareciam triviais, mas que começavam a minar a imagem perfeita de Rachel. Um elogio exagerado sobre minha própria competência, seguido de uma observação quase inocente sobre ela. É impressionante como algumas pessoas precisam se mostrar tanto para parecerem importantes. Isso chegou aos ouvidos dela. Claro, porque Rachel tem o hábito de ouvir tudo e repetir como um papagaio. Enquanto isso, comecei a usar as redes sociais de forma mais inteligente. Uma foto minha em um jantar elegante, uma postagem sobre investimentos bem-sucedidos, uma história discreta no Instagram mostrando meu sucesso profissional. Tudo cuidadosamente calibrado para causar inveja silenciosa. Rachel começou a me observar mais de perto, curiosa e incomodada, sem saber que cada movimento meu fazia parte de um plano maior. No trabalho, comecei a desestabilizar discretamente as relações de Rachel. Pequenos comentários sobre ela em reuniões, observações estratégicas que passavam despercebidas pela maioria, mas que plantavam sementes de dúvida entre seus colegas. Ela começou a sentir a pressão, a insegurança que sempre ignorou em mim, e não sabia de onde vinha. Eu observava de longe, sorrindo silenciosamente. E então veio o momento mais satisfatório. Uma situação familiar que parecia inocente, mas que eu transformei em armadilha perfeita. Durante um almoço de domingo em casa dos meus pais, Rachel começou a se gabar sobre como sempre foi protegida e privilegiada, como se todos devessem ficar impressionados com sua perfeição. Eu apenas sorri, silenciosa, e esperei. Mais tarde, um print do que ela disse vazou para um grupo de familiares distantes. De forma anônima, claro. A confusão começou imediatamente. Pequenos comentários de reprovação surgiram, olhares questionadores, perguntas discretas. Rachel não entendeu nada. Enquanto a tensão aumentava, eu continuava a fortalecer minha própria posição. Projetos, contatos estratégicos, pequenas conquistas que ninguém notava, mas que acumulavam poder silencioso. Cada passo dela para se mostrar era um passo meu em direção ao controle total. E eu sabia, quanto mais ela tentasse impressionar, mais vulnerável se tornaria. Foi naquele domingo, observando os olhares desconfiados da família voltados para Rachel, que senti algo que há anos não sentia. Poder absoluto. Não era raiva cega, era inteligência aplicada. Cada detalhe que eu havia guardado, cada print, cada mensagem, cada observação sobre sua arrogância, estava prestes a ser usado. Mas assim que pensei que estava segura, algo inesperado aconteceu. Rachel recebeu uma ligação de alguém importante para a família. Uma pessoa que poderia desestabilizar completamente meus planos se soubesse de minha preparação silenciosa. Olhei para ela e vi o primeiro vislumbre de medo no olhar dela, misturado à incredulidade. Aquela ligação poderia mudar tudo. A ligação inesperada que Rachel recebeu naquele domingo foi o gatilho que eu precisava. Eu não sabia exatamente o que ela falava, mas podia ver pelo seu rosto. Confusão, ansiedade, medo. Finalmente,
A arrogância começava a vacilar, e eu estava pronta para aproveitar cada segundo. Nos dias seguintes, comecei a plantar pequenas dicas sobre o que ela não sabia. Mensagens anônimas, comentários sutis durante reuniões familiares e até fotos que ela nunca deveria ter visto circulando discretamente entre parentes. Rachel começou a se sentir observada, cada passo analisado, sem entender de onde vinha a pressão. Eu sorri silenciosamente. O medo começava a substituir a autoconfiança que ela sempre ostentou. No trabalho e entre amigos, eu continuei a desestabilizá-la de forma sutil. Pequenas sugestões, observações quase inocentes, perguntas estratégicas que deixavam Rachel gaguejando e sem saber como responder. Ela começou a sentir a tensão crescer. Uma ansiedade que eu não via há anos, aquela sensação de estar fora de controle. Tudo isso sem que ninguém suspeitasse de mim. Mas a vingança não era só emocional. Precisava ser concreta e pública. Aproveitei uma oportunidade em um almoço de família, quando todos estavam distraídos com o preparo da ceia de Natal. Rachel, confiando em sua habitual superioridade, começou a se gabar sobre uma decisão financeira que havia tomado, ignorando completamente os conselhos de profissionais sérios. Eu apenas observei, anotando mentalmente cada detalhe. Depois, de maneira discreta, encaminhei informações corrigidas e alertas estratégicos para alguns familiares que ela admirava. Ninguém saberia que eu estava por trás disso. Em poucos dias, a pequena falha dela começou a circular discretamente. Comentários sutis, dúvidas lançadas, olhares questionadores. Rachel começou a perceber que algo não estava certo, mas não conseguia identificar o que. Aquele era o primeiro sinal de que a armadilha estava funcionando. Enquanto isso, comecei a fortalecer minha própria imagem, discretamente. Participações em eventos sociais, pequenos gestos de prestígio profissional, contatos estratégicos com pessoas influentes na família e no trabalho. Tudo isso me colocava em posição de destaque. Rachel percebia, e sua ansiedade crescia. Cada passo que ela dava para tentar manter a superioridade a aproximava ainda mais do erro que eu queria que cometesse. O ponto mais satisfatório aconteceu quando recebi uma mensagem de um parente distante. Totalmente surpresa. Sarah, não sabia que você tinha tanta visão e controle. Rachel está diferente, não é mesmo? Sorri. Finalmente alguém estava vendo a diferença. Meu plano estava saindo exatamente como eu imaginava. A família começava a perceber meu valor, enquanto Rachel sentia o peso da vulnerabilidade pela primeira vez na vida, e ali, naquele momento, percebi que a vingança não era só sobre dinheiro ou status. Era sobre justiça. Sobre mostrar à família inteira que o que eles ignoraram por décadas tinha consequências. Mas ainda havia um detalhe delicado. Rachel estava desesperada, e desesperada demais pode se tornar imprevisível. Precisava calcular meus próximos movimentos com ainda mais cuidado, porque um passo em falso poderia arruinar meses de planejamento silencioso. Depois de semanas observando e planejando, percebi que estava na hora de transformar minhas provas silenciosas em ações concretas. Rachel já sentia a pressão, e a ansiedade que eu via em seus olhos era meu combustível. Mas eu precisava ser meticulosa. Qualquer passo em falso poderia dar a ela tempo para reagir. Comecei pelas provas mais sutis, aquelas que ninguém suspeitaria de onde vinham. Prints de mensagens, comentários antigos, fotos e vídeos que mostravam seu comportamento arrogante, suas mentiras para a família, pequenas manipulações financeiras e sociais que ninguém havia percebido antes. Tudo isso foi compilado em pastas organizadas e estrategicamente posicionadas. Cada detalhe contava. Cada erro dela agora tinha registro. Então passei a plantar dúvidas discretas na cabeça da família. Mensagens anônimas com perguntas estratégicas, comentários sobre decisões que Rachel havia tomado e que não faziam sentido, pequenos relatos que pareciam observações inocentes de terceiros. E funcionou. Aos poucos, olhares questionadores começaram a se voltar para ela, e o sorriso confiante que sempre exibira começou a vacilar. Minha mãe, que sempre defendia Rachel sem hesitar, começou a perceber pequenas inconsistências. Um comentário aqui, um detalhe lá, e a percepção dela começou a mudar. Eu mantinha distância, observando calmamente, como quem assiste uma marionete se enredar nas próprias cordas. Cada gesto meu era medido, cada movimento planejado. O primeiro confronto indireto aconteceu em um jantar em família. Rachel começou a falar de suas conquistas, tentando se mostrar impecável. Mas, quando mencionei casualmente alguns detalhes que só poderiam ter vindo das próprias falhas dela,
e que todos agora podiam perceber? A expressão dela mudou, um misto de choque e raiva, enquanto olhares começaram a se voltar para ela. Eu apenas sorri por dentro. Além disso, eu comecei a explorar aliados dentro da família. Alguns parentes distantes que sempre foram críticos silenciosos de Rachel começaram a questionar certas decisões dela, incentivados por pequenos relatos estratégicos que eu deixava passar discretamente. Rachel começou a perceber que não estava mais no controle. A frustração dela crescia, e cada gesto errado tornava sua posição mais vulnerável. O ponto mais satisfatório foi quando Rachel começou a se trair sozinha. Sua ansiedade e vaidade a fizeram cometer erros de exposição, mensagens enviadas sem pensar, comentários desastrados para colegas de trabalho e amigos próximos da família. Cada uma dessas falhas era registrada, organizada e adicionada ao meu arquivo. Ela não sabia, mas estava armando a própria queda. Naquele momento, percebi que a vingança não era apenas sobre justiça ou dinheiro. Era sobre reconhecimento do meu valor, sobre mostrar a todos que eu havia sido subestimada por décadas. Rachel finalmente sentia o gosto amargo da vulnerabilidade, enquanto eu permanecia calma, no controle, invisível apenas quando precisava. E, quando achei que estava no ápice da situação, algo inesperado aconteceu. Rachel recebeu uma mensagem direta de um amigo da família, mencionando detalhes de seus deslizes que eu havia registrado, mas de uma forma que ela não podia identificar a fonte. O olhar de choque e medo que cruzou seu rosto foi a confirmação. Meu plano estava funcionando, mas ainda havia muito a fazer. Com cada erro de Rachel, eu me fortalecia. Ela já não era mais a irmã arrogante e imbatível. Agora, estava vulnerável, ansiosa e começando a duvidar de si mesma. E eu permanecia calma, calculista, aguardando o momento perfeito para ampliar a exposição dela e consolidar minha posição de poder dentro da família. O primeiro passo foi atrair mais familiares para o meu lado, de forma quase imperceptível. Pequenos comentários estratégicos sobre comportamento, observações sutis durante almoços ou encontros, mensagens discretas que apenas insinuavam certas atitudes de Rachel. Aos poucos, parentes começaram a perceber padrões que antes passavam despercebidos. Olhares de dúvida surgiam, e minha presença finalmente começou a ser valorizada. Enquanto isso, Rachel estava cada vez mais isolada. Ela não entendia por que, de repente, certas decisões eram questionadas, porque sorrisos de aprovação estavam se tornando raros e olhares críticos apareciam onde antes havia adulação. E tudo isso porque eu estava controlando a narrativa sem que ninguém percebesse. Cada print, cada mensagem, cada observação era minha arma silenciosa. Em um jantar de família, decidi dar o próximo passo. Uma exposição pública sutil, mas devastadora. Durante a conversa sobre investimentos e decisões financeiras da família, mencionei casualmente detalhes que só poderiam ser conhecidos por alguém atento e organizado. Alguém como eu. Rachel tentou desviar o assunto, mas o olhar da família já estava questionador. Ela começou a se enrolar em explicações, tentando parecer coerente, mas cada palavra só a deixava mais exposta. E a reação dela foi ainda mais deliciosa. Rachel começou a se descontrolar, enviando mensagens e comentando de forma impulsiva para amigos e colegas da família. Cada deslize dela era registrado, catalogado, e se tornava mais uma peça do quebra-cabeça que estava formando. Ela não sabia, mas estava entregando sua própria queda. Minha mãe, que sempre fora a defensora número 1 de Rachel, começou a vacilar. Pequenos detalhes que eu deixava escapar em conversas casuais começaram a mexer com a percepção dela. Olhares de dúvida surgiam, e Rachel percebia, mas não conseguia reagir a tempo. Cada gesto meu era estratégico. Um sorriso discreto, uma palavra cuidadosamente escolhida, um comentário aparentemente inocente, mas que reforçava a narrativa que eu estava construindo. Além disso, comecei a consolidar minha própria posição financeira e social, de forma discreta, mas visível para quem quisesse notar. Investimentos bem-sucedidos, projetos concluídos com êxito, contatos estratégicos. Tudo isso aumentava meu prestígio e deixava claro que eu não era mais a irmã invisível. Rachel percebia isso, e cada movimento dela para se manter relevante só tornava sua situação mais vulnerável. O ápice do capítulo aconteceu em uma conversa inesperada com um primo distante, que comentou casualmente: "Sarah, nunca imaginei que você tivesse tanta visão e controle. Rachel parece tão insegura agora."
Sorri por dentro. Finalmente, alguém fora do meu círculo imediato estava percebendo a diferença. Meu plano estava funcionando perfeitamente, e a queda de Rachel se tornava cada vez mais inevitável. Mas eu sabia que ainda havia uma última etapa. Rachel ainda tinha aliados. Ainda podia tentar manobrar situações a seu favor. E para que minha vingança fosse completa, eu precisaria eliminar qualquer chance de defesa, isolando-a completamente, deixando claro quem realmente detinha o controle. O momento que eu esperava há anos finalmente se aproximava. Rachel já não era mais aquela irmã arrogante e confiante. Estava ansiosa, insegura, cada gesto seu observado e registrado. Eu precisava apenas de um último empurrão para que toda a família visse o que ela realmente era. E para que meu poder ficasse evidente. Comecei com uma reunião de família estratégica, organizada sob o pretexto de discutir o próximo Natal e as finanças de todos. Rachel, confiante como sempre, entrou achando que dominaria a conversa. Mas eu tinha preparado cada detalhe. Prints, mensagens, observações, fotos. Tudo meticulosamente organizado e pronto para ser revelado no momento certo. Durante a reunião, comecei a fazer perguntas sutis, aparentemente inocentes, mas que colocavam Rachel em uma posição impossível. Perguntei sobre decisões que ela havia tomado, sobre comentários que tinha feito, sobre promessas que nunca cumpriu. Cada resposta dela era contraditória, hesitante, e começava a levantar suspeitas na família. Enquanto ela se enrolava, eu mantinha a calma. Meu sorriso discreto e o olhar confiante diziam mais do que palavras. Eu não precisava atacar diretamente. A própria arrogância e ansiedade dela faziam o trabalho por mim. Cada deslize era uma peça a mais do quebra-cabeça que eu estava montando. Depois, comecei a introduzir provas concretas de suas falhas. Prints de mensagens que ela enviara tentando manipular familiares. Fotos que mostravam sua vaidade exagerada e decisões financeiras questionáveis. Tudo foi apresentado de forma casual, como se fossem observações minhas, sem acusação direta. A reação de Rachel foi instantânea. Choque, raiva e uma tentativa desesperada de se justificar que só a deixava mais vulnerável. A família começou a perceber o verdadeiro caráter dela. Olhares de desaprovação surgiam, murmúrios surgiam discretamente, e eu podia sentir o clima mudando. Finalmente, todos começaram a entender o que eu sempre soubera. Rachel não era perfeita. Nem merecia toda a atenção e favoritismo que recebera por anos. Enquanto isso, eu continuei a fortalecer minha própria posição, mostrando competência, organização e inteligência. Cada palavra minha, cada gesto, consolidava minha autoridade silenciosa. Finalmente, minha mãe começou a olhar para mim com respeito e admiração, percebendo que toda a atenção que antes era só para Rachel poderia e deveria ser compartilhada. E, quando achei que tinha alcançado o ápice, aconteceu algo que me deu um prazer silencioso e indescritível. Rachel recebeu uma mensagem de um aliado que ela julgava leal, expondo um detalhe comprometedor que eu havia deixado passar estrategicamente. A expressão dela mudou completamente. Medo, incredulidade, raiva. E eu sabia que o plano estava completo. Ela finalmente entendeu que não tinha mais controle, que estava sozinha, e que eu era a verdadeira força dentro daquela família. Mas ainda havia um último passo. O ato final que transformaria toda aquela tensão em vingança pública e definitiva. E eu estava pronta para isso. O dia finalmente chegou. Eu sabia que tudo que planejei até aqui, cada print, cada mensagem, cada detalhe observado, culminaria neste momento. Rachel estava vulnerável, ansiosa e incapaz de prever o que eu faria. E eu estava pronta para transformar todos aqueles anos de negligência, favoritismo e arrogância em uma queda pública que ninguém esqueceria. A oportunidade perfeita surgiu durante um almoço de família, organizado para celebrar conquistas e projetos recentes. Rachel entrou confiante, ignorando os olhares desconfiados de alguns parentes que eu havia influenciado discretamente nas semanas anteriores. Eu, por outro lado, estava calma, sorrindo, com o controle absoluto da situação. Comecei a apresentar detalhes de suas falhas de forma estratégica, um a um. Mensagens enviadas para manipular familiares, decisões financeiras erradas, comentários arrogantes sobre conquistas que não eram dela. Tudo apresentado como uma narrativa organizada e convincente, deixando claro que ela não tinha mais domínio sobre a percepção da família. Rachel tentou se defender, gaguejando, negando, inventando desculpas, mas ninguém acreditava mais nela. Cada gesto desesperado só reforçava sua vulnerabilidade, enquanto eu permanecia firme, tranquila, no controle.
A diferença entre nós estava clara. Eu era a irmã competente, segura e estratégica. Ela, a que havia desperdiçado privilégios e confiança. E então veio o momento mais satisfatório. Um print estratégico de uma conversa antiga, enviada anonimamente a todos os familiares presentes. Era uma prova irrefutável de sua arrogância, vaidade e manipulação. O choque nos olhos de Rachel foi instantâneo. Mamãe finalmente olhou para ela com desaprovação clara, enquanto olhares de outros parentes confirmavam o que eu sabia há anos. Rachel estava sozinha, isolada e exposta. Enquanto ela tentava desesperadamente recuperar alguma autoridade, percebi o efeito do meu plano. Cada gesto, cada movimento, cada palavra minha havia minado sua posição. Ela não era mais a perfeita, a querida ou a favorita. Ela era apenas Rachel, arrogante, insegura, vulnerável. E eu estava por cima, no controle total. Nos dias seguintes, a mudança foi evidente. Rachel começou a se isolar. Os amigos próximos a evitar qualquer conversa comprometida. E a família finalmente começou a me reconhecer como a verdadeira líder silenciosa. A vingança havia se concretizado, mas mais do que isso. Eu havia transformado dor em poder, negligência em reconhecimento, invisibilidade em autoridade. Mas mesmo com a vitória, havia algo que me manteve alerta. A sombra da imprevisibilidade de Rachel. Ela poderia tentar reagir de formas inesperadas. Mas agora, eu estava mais preparada do que nunca. Minha paciência, planejamento e estratégia haviam me colocado em posição de vantagem definitiva. A queda dela era irreversível, mas o futuro ainda guardava surpresas, e eu estaria pronta para todas elas. O dia que eu esperava há anos finalmente chegou, o momento de consolidar minha vitória e mostrar de forma definitiva quem estava no controle. Rachel, vulnerável e isolada, já não era mais a irmã confiante e arrogante, mas a vingança perfeita exige planejamento até o último detalhe, e eu não estava disposta a deixar nada escapar. A primeira parte do plano foi a exposição pública final. Durante um jantar familiar, eu apresentei uma análise completa de tudo que havia registrado ao longo dos anos. Mensagens, prints, comentários, decisões equivocadas de Rachel e situações em que ela havia manipulado ou enganado familiares. Cada prova era clara, concreta e irrefutável. A reação dela foi imediata. Choque, raiva e desespero. Mas ninguém mais a defendia. Mamãe finalmente olhou para mim com admiração, e a família inteira percebeu a diferença entre nós. Enquanto Rachel tentava desesperadamente se justificar, eu mantinha a calma. Minha postura, meu controle, minha confiança, tudo isso deixava evidente que eu era a verdadeira força dentro daquela família. Cada palavra que eu dizia, cada gesto meu, reforçava minha autoridade silenciosa, algo que Rachel jamais tinha compreendido até então. O segundo passo foi consolidar meu próprio poder social e financeiro, de forma que ninguém pudesse contestar meu sucesso. Projetos profissionais concluídos com excelência, investimentos bem-sucedidos, relacionamentos estratégicos e respeito conquistado entre parentes que antes aplaudiam apenas Rachel. Minha reputação agora falava por mim, enquanto a dela se desmoronava. E então veio o momento mais doce. Rachel, percebendo que havia perdido totalmente o controle, enviou mensagens desesperadas a amigos e familiares tentando reparar sua imagem. Mas cada ação só a deixava mais exposta. Tudo o que eu havia planejado, cada detalhe, cada registro, cada observação, culminava naquele instante. Sua queda era pública, irrefutável e completa. Enquanto observava a expressão de incredulidade e raiva no rosto dela, senti algo que há anos não sentia. Liberdade. Liberdade de ser vista, de ser reconhecida, de finalmente ocupar o espaço que me pertencia. Não era apenas uma vingança por ressentimento. Era a vitória de quem passou anos invisível, desvalorizado e ignorado. Nos dias seguintes, a dinâmica familiar mudou completamente. Rachel se tornou uma figura isolada, cautelosa, sem influência. Eu, por outro lado, fui reconhecida como alguém competente, estratégica e respeitada. Cada olhar de aprovação, cada gesto de confiança, cada palavra de admiração consolidava minha posição e, enquanto o ciclo de vingança chegava ao fim, percebi algo importante. A vitória não era apenas sobre Rachel ou minha família. Era sobre mim, sobre autoconfiança, justiça e crescimento pessoal. Finalmente, eu havia mostrado que quem subestima pode cair,
e que paciência, estratégia e inteligência silenciosa podem transformar dor em poder. Olhei para Rachel uma última vez, e naquele instante compreendi. Minha vingança estava completa, mas a vida ainda guardava surpresas, e desta vez eu estaria pronta para todas elas.